proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Caríssimo Padre Bento, meu irmão do sacerdócio, amados seminaristas, querido povo de Deus, hoje o Senhor quer nos mostrar, através deste Evangelho, algo que é essencial para a nossa fé. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Nós encontramos aqui neste Evangelho, retirado do Evangelho de Mateus, de São Mateus, Jesus indo para uma região montanhosa, ou melhor, uma região na Cesareia de Filipe, uma região externa a Jerusalém, uma região pagã. Cesareia de Filipe era uma região pagã, não era a cidade santa de Jerusalém. E ali ele pergunta para o seu povo, pergunta para os seus discípulos, pergunta para aqueles que estavam junto com ele, a sua comunidade, a sua pequena igreja. Pergunta para ele: quem estão dizendo aí que eu sou? O que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? Então eles dizem, muitas coisas. Alguns dizem que o Senhor é o Elias, o Senhor é João Batista, o Senhor é algum dos profetas. Mas Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro sempre, aquele que fala na hora, que pensa e já fala, pensa e já fala, que é espontâneo, ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E responde Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Amados irmãos, nós estamos aqui neste Evangelho em uma região pagã, uma região externa a Jerusalém. E ali é onde é proclamado pela primeira vez quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Através da boca de Pedro, através daquele que nós, se olharmos o Evangelho, muitas vezes teve inconstâncias na sua fé. Teve inconstâncias na sua fé. Fraquejou, negou o Senhor, mas é aquele que primeiramente proclama o Senhor como Messias, Senhor como Filho de Deus. Quem verdadeiramente é o Messias para ele? Mas não foi a sua própria humanidade que proclamou isso, foi o Espírito Santo que já agia no coração de Pedro, que impulsionava ele
a proclamar esta sua fé, a proclamar a fé no Cristo, a proclamar a fé no Senhor. Mas o Senhor, Ele não só pergunta para Pedro, para os seus discípulos, mas pergunta para cada um de nós. Para cada um de nós o Senhor pergunta hoje. Ele pergunta quem é Ele para cada um de nós. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus? Ele está perguntando para cada um de nós hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqueles de fora diziam que ele era qualquer pessoa, né? Era mais um dos profetas. Era Elias, era João Batista, era qualquer um dos profetas. Eles não estavam com o coração aberto ainda para receber esta novidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa novidade que o próprio Senhor está instaurando neste momento. Sabemos que essa passagem do Evangelho de Mateus é um marco. É um marco, uma divisória entre aquilo que Jesus já pregava, Jesus profetizava, em preparação para a sua morte na cruz. Sua morte e ressurreição. Já era uma preparação. E aqui nós vemos esta questão teológica, cristológica primeiramente, que Cristo pergunta quem Ele é para os seus discípulos. E Pedro responde, proclama a fé, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. E logo após, o Senhor, Ele instaura ali, Ele instaura através dessa parte, desses versículos eclesiológicos, a própria igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Após a proclamação na fé em Cristo, o Senhor instaura ali através de Pedro. Sabemos bem que Pedro é o primeiro dos papas, né? É o primeiro dos papas. É o primeiro dos papas, é aquele que o Senhor instaurou primeiro, que começou o papado. E que hoje nós temos, em 2023, temos o Papa Francisco, que proclama esta mesma fé. Não uma fé diferente. Não uma fé diversa da fé do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. É a mesma fé. Todos os papas que passaram, desde Pedro até hoje, o Papa Francisco, proclamam esta mesma fé no Messias, o Filho de Deus. O Filho de Deus. E por isso que nós temos hoje o Papa como o chefe da nossa igreja. O chefe da nossa igreja. Porque o próprio Senhor instituiu através de Pedro. Através de Pedro. E Pedro instituiu outro, e outro, e outro, até chegarmos hoje no Papa Francisco. Mas o Senhor está perguntando para cada um de nós, meus irmãos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Guarde no seu coração, pense, o que é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Mas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós proclamamos, não deve ser dito somente com a nossa boca. O próprio apóstolo Pedro, ele proclamou essa verdade e ele viveu, apesar das suas inconstâncias, ele viveu no fim da sua vida esta fé que ele proclamou através de sua boca. Não ficou só palavras vazias, não eram só palavras vazias. Era o seu próprio coração. Seu próprio coração, que apesar da fragilidade, apesar da inconstância, apesar de muitas vezes ele ter negado o Senhor, ele no final de sua vida, ele deu seu próprio sangue. Ele deu o seu próprio sangue, porque ele confiava nessas palavras que ele mesmo proclamou, que o Senhor é o seu Salvador, que o Senhor é o Messias, aquele que Israel tanto esperava, o Messias que Israel tanto esperava. Nós devemos também, meus irmãos, proclamar não só com palavras, porque palavras são fáceis de falar. Devemos proclamar com as nossas vidas, com o nosso testemunho, aquilo que acreditamos. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós rezamos e celebramos todo domingo aqui, na igreja, a Eucaristia que nós celebramos, a Eucaristia que nós comungamos, deve se tornar oração principalmente, primeiramente, logo após ação.
se tornar atitude. Não adianta nós estarmos aqui na igreja, rezar, padrão, vem na igreja todo mundo, né? Perco uma missa, reza meu texto diariamente, que ótimo, que bom. Mas o que isso está modificando no seu coração? Você está deixando, de fato, o Senhor entrar no seu coração e modificar aquilo que deve ser modificado, que todos nós temos? Essa é uma verdade. Todos nós temos algo para mudar no nosso coração. Nós nunca devemos estar na nossa zona de conforto, achando que já somos santos, né? Eu estou bem. Já venho na igreja todo domingo, já rezo meu texto, já estou muito bem. Já estou pronto para ir para o céu. Um pezinho, cabezinho lá. Só esperando o Senhor me puxar. Nós, como cristãos, nós que temos esse nome como cristãos, somos chamados a configurar o nosso coração ao coração do próprio Senhor Jesus Cristo. A cada dia, é uma batalha, uma luta que nós teremos até o fim da nossa vida. Devemos configurar o nosso coração ao coração de Cristo. E quanta coisa deve mudar no nosso coração para que possamos nos assemelhar ao coração de Cristo. Quanta coisa deve mudar ainda. Quanta coisa deve mudar. Nós nunca devemos estar satisfeitos com isso. Nós vamos com conforto. Parar aqui, já sentar no meu sofazinho, já só esperar Deus descer do céu e me levar de volta. Não é isso. Devemos sempre buscar nos aperfeiçoar, buscar cada dia virtudes. Sempre pararmos à noite e meditarmos. O que eu fiz de errado? Né? O que eu devo mudar no dia da manhã? O que eu fiz de bom no dia de hoje que devo perpetuar, que devo continuar? São perguntas que devem ficar na nossa cabeça. O cristão nunca deve esquecer. O cristão nunca deve esquecer que a nossa meta é o céu. Nossa meta não é fazer criar coisas aqui na terra, fazer bens aqui na terra, construir um império aqui, construir um castelo aqui na terra. Nossa meta não é aqui, nossa meta é lá no céu. Devemos de fato lutar, devemos lutar de fato trabalhar, né? Trabalhar para ter uma vida boa aqui, né? Dar aquilo de melhor para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que estão sob nosso cuidado, mas não deixarmos que essas coisas se tornem prioridade. Tomem um lugar onde que Deus deve estar. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro dos mandamentos. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E as outras coisas vêm secundárias. Sempre quando nós invertemos essa ordem, o próprio Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sempre invertemos essa ordem, dá ruim na nossa vida. Só se reparar, na sua vida mesmo. Quando você coloca alguém no lugar de Deus, quando você coloca a si próprio no lugar de Deus, no final dá ruim. Vai demorar um pouquinho ou outro, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, mas uma hora vai dar ruim. Devemos colocar o Senhor sobre todas as coisas, dar prioridade a Ele. E dar prioridade para estar falando que ele tem que ficar 24 horas rezando, né? Não está falando isso, nós temos essas atribuições também diárias, mas devemos saber colocar Deus no meio dessas coisas, no nosso dia a dia. Nós podemos nos santificar também através do nosso cotidiano, às vezes através do trabalho doméstico, do trabalho que cada um exerce. É possível se tornar santo também através disso. Você se dedicando, sempre tem aquele dia que a gente está com vontade de fazer nada, né? Aquele dia que nossa, estou com vontade de varrer a casa, deixar uma semana a casa sem varrer. Ou aquele dia, ainda mais essa chuvinha. Essa chuvinha é ótima para ter essa experiência. Eu chego no trabalho, não tenho vontade de fazer nada no trabalho, né? Vontade de botar o pé no trabalho, bater meu cartão e voltar. Vontade de fazer isso, mas é nesses dias que o Senhor está te chamando para te santificar. É neste dia que o Senhor está falando assim, ó, aqui, ó,
seu caminho de santidade. É nesse dia que nós não estamos com vontade de fazer nada, nós devemos nos esforçar. Por gratidão de ter onde trabalhar, onde tirar nosso sustento. Porque às vezes esquecemos, né? Recebemos tantas coisas de Deus e vamos esquecendo. Quando a gente vai se acostumando com as coisas, aí vem automático, vamos nos esquecendo de tantas graças que o Senhor nos dá. E exercer bem o trabalho naquele dia que você está com vontade de fazer nada é uma forma de santificar. Santificar a sua vida, né? Santificar o seu trabalho, agradecer, ser grato ao Senhor por ter um lugar onde trabalhar, ter um lugar onde morar, que a gente não vai fazer nada dentro de casa, nos trabalhos domésticos. Nossa Senhora, então hoje não vontade de fazer nada, hoje eu vou me esforçar, fazer aquela faxina. Mas é algo que a gente não consegue, meus irmãos. O pai está falando isso, mas é algo que a gente não consegue com a nossa própria forças, não. É um dom que vem do alto. É um dom que vem do alto que nós devemos pedir. Nós devemos pedir essa graça. É o Espírito Santo que nos santifica. Não somos nós que nos santificamos. Lembremos da sequência do Pentecostes. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem há nele. Sem a luz do Espírito Santo, nada nós poderemos fazer. Nada nós poderemos fazer, meus irmãos. Às vezes a gente acha, né, que é a nossa própria força. Né? Eu consigo, eu faço. Eu sou o meu Deus. Aí vem a autossuficiência, vem o orgulho, vem a vaidade. Só vai te destruir, assim, pelas beiradas. Só vai te destruir. Só vai abrindo mais a ferida no seu coração. Devemos nos colocar como aqueles necessitados da graça de Deus, os mendigos de Deus. São Francisco dizia isso, né? Devemos nos colocar como os mendigos de Deus, aqueles que precisam da graça, precisam pedir a graça de Deus. E essa é a oração cristã, de pedir sempre forças ao Espírito Santo, pedir sempre forças a Deus, colocar o Senhor com prioridade na nossa vida, colocar o Senhor com prioridade na nossa vida. E somente assim nós conseguiremos de fato professar quem é Deus para nós. Se as nossas ações dizem ao contrário que a nossa boca proclama, então tem uma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se eu falo que sou cristão e vivo de uma maneira totalmente ao contrário daquilo que eu acredito, com a minha fé, então alguma coisa devemos mudar em nosso coração. Às vezes, meus irmãos, é necessário a gente parar, pensar, dar uns tapinhos na cara e se colocar no lugar de volta. Sair do automático, sair daquela rotina assim, que às vezes nos acostumamos tanto, não paramos para refletir, não paramos para rezar mais. Devemos parar de vez em quando, ou melhor, todo dia, parar todo dia e pedir a Deus, ao Espírito Santo, essa iluminação. Possamos ver aquilo que de errado há em nós ainda que devemos mudar, para que possamos proclamar, assim como São Pedro, que o Senhor é o Messias, é o nosso Salvador. É aquele que veio ao mundo para nos abrir as portas dos céus, para nos dar a salvação. E no final da nossa vida, assim como São Pedro, possamos confirmar isso que saiu dos nossos lábios, o nosso próprio testemunho. Então pensamos, meus irmãos, ao Espírito Santo, esta força de sermos testemunhos de Cristo na nossa vida, no nosso cotidiano, lá fora, para a nossa família, dentro da nossa casa, dar testemunho de Cristo, através da caridade, através do acolhimento, através da paciência e do perdão, que muitas vezes falta. Devemos ser cristãos lá fora também. E isso nós conseguiremos somente com a força do Espírito Santo. Então pensamos hoje, neste dia, peçamos ao Espírito Santo
a graça de proclamarmos o Senhor como Messias, o Salvador da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,